inciso 4º, faz-se necessário que o Poder Executivo demonstre e avalie em audiência pública na Comissão de Finanças o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre. O cumprimento de metas fiscais demonstra o equilíbrio financeiro entre receitas e despesa do orçamento do Poder Executivo Municipal, demonstrado o desempenho negativo, ou seja, a incompatibilidade entre as metas previstas e a receita. Deverá o exercício promover medidas que readequem as finanças. Convido o senhor secretário municipal, o senhor James, parabenizar aí, né, pelo novo desafio que está tendo, né? E agradecer pela presença também. Da Fazenda, do ano de 2016, senhor James Ocasio Prutz, para explanar aos seus presentes nesta audiência pública a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais, referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2016. Esclarecemos que as dúvidas e questionamentos serão respondidos após o término da explanação. Então a gente se coloca, né, que depois da explanação do secretário, a gente vai abrir para alguns questionamentos que tiverem, e o pessoal da casa, o Leonardo, aqui a Sabrina, né, vão estar à disposição para levar o microfone para que vocês possam fazer as perguntas, mas depois da explanação do secretário. Secretário, fique à vontade, a casa é sua. Bom, boa tarde, vereadora Zeli, vereadores e público presente. Com relação a, digamos assim, só um adendo, né, presidente, com relação ao secretário, hoje eu estou como secretário de Administração e Finanças do município de Getúlio, né? O prefeito Nelson Virtuoso convidou para assumir a pasta naquele município, e pelo fato de eu ter conhecimento com relação ao terceiro quadrimestre, de setembro a dezembro do ano passado, o secretário Alexandre me convidou para eu fazer essa explanação, até porque é da gestão do prefeito Gariba, então tem algumas considerações a serem feitas. Bom, vamos lá. As metas e os valores aqui apresentados são relativos a setembro e dezembro do ano passado, onde que tínhamos estimado uma receita prevista de R$ 104.465.991,95 e arrecadamos R$ 83.547.174,41. Então, uma diferença prevista do arrecadado ao realizado em R$ 20.918.817,54. Digamos assim, recursos próprios, 24 milhões, quase 25 milhões. O Fundeb, que é o retorno da área da educação, quase 10 milhões, 9.746.000. Recursos do SUS, que são as transferências dos NASS, saúde bucal, PAB, todas aquelas transferências do governo federal e estadual, no valor de 18.351.000. Operações de crédito entraram 2 milhões e 15 mil reais. E o FAP, 10.905.000. Outros recursos, na ordem de 17.610.000, são recursos oriundos de cobrança de dívida ativa, merenda escolar, transporte escolar, PDDE, esses recursos do governo federal e estadual, que não tem como nominá-los, digamos, todos eles. Então, ficaram na ordem de 17 milhões de reais. Pessoal, encargos previstos, para esse período tivemos 29.720.000 e executamos 30.505.461 reais e 10 centavos, ou seja, executamos 785.461 reais e 10 centavos a mais do que nós tínhamos previsto nesse final de ano. Só para complementar, o ano, digamos, não esses 4 meses, mas sim o ano passado ficou fechado com despesa de pessoal e consolidado, ou seja, toda a prefeitura e as fundações, mais a Câmara de Vereadores, em 36,55% da receita oriunda de impostos, da receita corrente líquida, desculpa. E apenas o Executivo, excluído a Câmara de Vereadores, em 34,93%. É um dos índices, digamos assim, do Alto Vale do Itajaí o mais baixo.
e do Estado de Santa Catarina, acredito que também. As dívidas mais encargos previstos, R$ 737 mil. Foram pagos, executados, R$ 269.329,18, sendo destes FAP 51.920,23, o BADESC R$ 1.058,09, os juros do PAC 2 R$ 79.833,50 e a FUSAV R$ 136.517,36. Ou seja, executamos R$ 467.670,82 a menos. A despesa corrente prevista para esse igual período, setembro e dezembro, nós tínhamos previsto R$ 46.850.700,85 e executamos R$ 28.988.635,94. Executamos a menos R$ 17.861.964,91. Os investimentos previstos também, estava previsto R$ 18.771.943,14 e executamos menos R$ 10.985.647,36. Ou seja, entre o previsto e o executado temos uma diferença de R$ 29.757.590,51. Esse negativo deu-se por quê? O final do exercício financeiro, como passava-se de um mandato para o outro, optou-se em estornar toda a despesa com relação a convênios do BADESC, do BRDE, financiamentos, que porventura não tinha boletim de medição, ou seja, a obra não tinha sido concluída e o recurso entraria apenas no ano de 2017, optou-se pela anulação dessa despesa, porque a receita entraria apenas em 2017, então, consequentemente, a despesa não poderia ser lançada em 2016. Por isso, do negativo, que optou-se em fazer isso apenas no final do ano. A receita arrecadada nesse período, então, foi de R$ 83.547.174,41 e a despesa realizada foi de R$ 48.777.878,85. Tivemos um superávit nesse período de setembro a dezembro de R$ 34.769.295,56. Teoricamente, como houve anulação dos investimentos de quase 30 milhões, tivemos ainda digamos assim, uma economia de 4 milhões de despesa corrente nesse igual período, por conta da necessidade de se fechar o ano com pelo menos 0 a 0, ou seja, despesa igual à receita, e não com déficit orçamentário. Por isso, e também a arrecadação, nos anos de 2015, 2016 e até 2017, pelo menos nesses primeiros meses, ela não está se comportando, digamos assim, muito bem. Há um incremento já, sente-se na economia, de que essa receita ela tende a aumentar um pouquinho. Mas 2016, 2015, realmente a retração do mercado foi muito grande. Tivemos, sim, um incremento daquela repatriação dos recursos do exterior, onde que o governo repassou no dia 10 de dezembro, início de dezembro, uma parcela, depois ele repassou mais no dia 31 de dezembro, então teve uns incrementos com relação a essa repatriação. Só que, por outro lado, até por dados do tribunal, houve, digamos assim, um não repasse ocorrido do ICMS, onde que todos os municípios se sentiram prejudicados, e realmente foram prejudicados, e Rio do Sul, pelo fato do ICMS ser de grande monta aqui, também foi com a relação da Celesc, onde que a Celesc repassou o valor do ICMS diretamente para o fundo, e o Estado não dividiu aquilo como forma de repasse do ICMS. Então, por isso também houve essas diminuições de receita em relação à despesa. Seria isso, presidente. Quero agradecer mais uma vez o secretário, pelo conhecimento e a brilhante explanação. E antes de passar a palavra, eu queria agradecer a presença de algumas pessoas importantes nessa audiência. O Jean, que é representando aí o Observatório Social, obrigada pela tua presença. Os vereadores, o James, o Maico, o Erone, acho que são os 3 vereadores.
Também aí o vereador Zanella, o pessoal, a secretária da Saúde, que eu também vi aqui, obrigada pela presença, e como sempre aí o pessoal do financeiro, né, atuante aí para esclarecer dúvida, o nosso muito obrigado. Então agora, né, a pessoa que queira fazer alguma pergunta, passa o nome para o Leonardo, que daí a gente vai liberar para a pergunta. Para o secretário. Tá certo, secretário? Sem problemas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Olha, secretário, o senhor foi... Isso é muito bom, né? Quando a gente consegue passar uma mensagem tão bem que não houve dúvida nenhuma. Verdade, verdade mesmo. Só tenho a agradecer, presidente, vereadores, plateia. E a gente deseja para o senhor aí muito sucesso nesse novo desafio lá em Presidente Getúlio, né? E a gente sabe que a escolha do prefeito de lá, porque a gente conheceu muito bem o seu trabalho aqui. Parabéns e muito obrigado. Então, se não houve nenhum questionamento por parte do pessoal que aqui se encontra, então encerramos essa audiência pública, agradecendo mais uma vez a presença de todos.